Qual o tamanho da permissão que você tem para sonhar? Vamos falar um pouquinho sobre sonhos hoje? Tá um friozinho por aqui, então preparei um chá para conversar com vocês um pouquinho sobre sonhos. E um chá maravilhoso, gente, delicioso. Quero falar um pouco com vocês sobre essa questão da permissão dos sonhos. Qual é o tamanho da permissão que nós temos? Até onde nós podemos sonhar, né? Alguns anos atrás, em caso de 2023, eu estudei um pouco sobre essa questão da necessidade de ter vontades, de ter desejos, de ter sonhos. Porque quando você não tem lugares, não tem destino, não tem motivos para acordar, para trabalhar, quando a sua motivação vira trabalhar para pagar boleto, trabalhar para comer, trabalhar para pagar conta, só isso não te dá essa motivação, esse brilho do trabalho prazeroso, aquilo que você vai trabalhar com alegria e acorda com motivação. Na maioria das vezes, esse looping, essa rotina de tem que trabalhar porque tem que pagar conta de luz, de água, não sei o que, boleto, dívidas, essa rotina de ter que trabalhar só para isso, ela é muito desgastante. Você pode começar a fazer ela em um dia, você vai dormir de madrugada, você vai acordar super cedo e vai estar sempre infeliz com essa rotina, porque a sua motivação é uma motivação cansativa. É uma motivação cansativa. Então, mesmo quando a gente tem compromissos importantes, responsabilidades importantes, a gente coloca um sonho no meio disso, você sabe que você vai ter que ultrapassar essa fase de dívidas ou pagar todas as contas primeiros, mas você tem um objetivo maior do que só dívidas, só arroz e feijão. Você tem outros sonhos, outros objetivos e outras metas. E desde que eu ouvi isso, eu venho fomentando essa questão dos sonhos, sabe? Pra onde eu quero ir, que tipo de vida eu quero ter, que tipo de coisas eu quero conquistar e o tipo de preço também que eu tenho que pagar para ter os sonhos que eu quero. E nessa corrida, nessa busca, não é nem corrida, mas nessa busca pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, pelas minhas metas, é natural você querer partilhar isso com as pessoas. Você querer falar para as pessoas o que você está sonhando, o que você está estudando, o que você está buscando, para onde você quer ir, o que é importante para você, o que você enxerga como potencial em você, onde você imagina a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, caso você esteja viva até os 70, até os 80, até os 100. Quando você começa a falar disso para as pessoas, é natural você perceber até onde elas acham que você pode ir. Então, na maioria das vezes, você vai vê-las ditando. Se você citar coisas X de relacionamento, ela vai dizer: nossa, você tá querendo demais, tá sonhando demais, tá pensando demais, tá desejando demais. Se você só dizer coisas X sobre trabalho, talvez alguém te diga: nossa, tá querendo demais, tá falando demais sobre isso. E é aí que a gente tem que ter cuidado com as coisas que podem cortar as nossas asas. Tem uma diferença das pessoas que colocam você no chão e falam: olha só, esse é um caminho delicado, você vai ter que fazer esse e esse sacrifício, tá disposto a enfrentar essas e essas coisas para ter esses objetivos. Isso é alguém que te põe no chão, é alguém que te aterriza quando você tá subindo demais sem analisar nenhum contexto. Essa é uma pessoa que te aterriza. Mas uma pessoa que te poda, que corta os seus sonhos, é muito delicado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E o título é: qual é a sua permissão para sonhar? Porque você precisa ter muito claro do que é importante para você e saber quando você deve ignorar alguns conselhos. Não porque aquelas pessoas não são importantes, mas talvez porque elas não tenham a visão que você tem sobre aquilo. Ou talvez elas nunca ouviram, nunca viram alguém tendo o resultado que você quer ter. Mesmo que você não tenha esse resultado, você precisa ter muito claro de que você consegue chegar lá se você se esforçar. Então, há muito tempo eu tenho uma visão sobre prosperidade que eu não vou dizer que é a mais certa do mundo, nem que é a mais perfeita, nem de que todo mundo tem que fazer. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma coisa minha. E eu queria, enfim, deu vontade, era um sonho. Posso sonhar? Posso. Aí quando você compartilha e você vê os outros comentários, você fica pensando: será que eu não posso? Será que eu não mereço? Será que não é pra mim? Porque é uma coisa, é muito natural você ver isso das outras pessoas. Eu já vi diálogos assim das pessoas falando que isso não é pro nosso bico, isso não é pra gente, não comigo, mas com outras pessoas, sabe? Fulano tá pensando demais, tá sonhando demais, tá querendo demais. Eu já ouvi também isso, né? Franciele falar números altos demais, pensa demais, sonha demais.
Mas será que eu sonho demais? E a gente começa a questionar isso, porque quando você não tem muito claro o que você tem, você pega o seu sonho, põe na caixinha da dúvida e fica achando que o problema está em você sonhar. Sendo que o sonho você pode colocar ele no papel, traçar uma meta e falar, vou me esforçar para isso. Tem uma frase no livro Psicologia Financeira do Morgan House, que já falei para vocês aqui em outros vídeos, que ele fala lá nas últimas páginas, né? Descubra o que você quer, descubra o preço que tem que ser pago para você realizar isso e descubra se você está disposta ou disposto a realizar e a pagar o preço que você tem que pagar para realizar o que você quer realizar. Essa frase, desde quando eu li o livro, ela ficou muito em mim, porque não existe nada de graça. Não existe almoço grátis, todas as coisas exigem um preço. E as escolhas mais importantes da nossa vida vão custar um certo esforço no sentido de abrir mão de outras coisas. Nem sempre dá para ter tudo que nós queremos no mesmo tempo. Muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão de uma coisa para ter outras coisas. Muitas das vezes você vai abrir mão de lazer para estar lendo um livro, vai abrir mão de uma série, de um filme para estar fazendo um curso. Então, exige um sacrifício, exige um esforço para que um objetivo seja concluído. Já falei para vocês aqui o exemplo do atleta. É necessário que muitas das vezes o atleta abra mão de um bem menor, que muitas das vezes é uma gordura ali de uma picanha, uma batata frita, um brigadeiro, para que ele tenha um bem maior, que é um pódio, uma medalha, uma coroa, enfim, exige um preço a ser pago, um sacrifício a ser feito. E quando você sabe que o sonho é seu, quando você tem o seu sonho e sabe que você é disposta a pagar esse preço e você partilha ali com alguém e alguém duvida de você, você mesmo começa a duvidar se você não tá fazendo demais. E esse é o perigo. É quando você tinha uma certeza e do nada você começa a ter uma dúvida. Porque, como eu já falei pra você também, a gente tem essa vontade, essa necessidade do pertencimento, da validação e do apoio externo. Só que nem sempre a gente vai ter isso. E por isso que é importante a gente ter muito claro o sonho que nós temos e também nos dar a permissão necessária para que a coragem seja desenvolvida. Se dar a permissão é falar, eu posso fazer isso, eu mereço ter isso, eu consigo fazer isso. Quando você se dá essa permissão, você consegue arrancar a coragem que muitas das vezes a procrastinação nos rouba. Quer um exemplo? Eu tenho alguns canais de YouTube que estavam parados e porque eu sempre ficava postergando e procrastinando. E a verdade é que não era o medo de fracassar, porque eu sei que é um caminho que pode ser muito interessante para mim. Mas a procrastinação, ela começa com medo de dar certo. E é muito interessante, né? A gente vai trazer um vídeo somente sobre procrastinação aqui, porque também é uma pauta que eu gosto. Mas quando a gente se percebe procrastinando em coisas que mudariam a nossa vida, ou coisas que trariam resultados diferentes, é hora da gente perceber que não é uma procrastinação preguiçosa. É uma procrastinação de medo. Medo de não pertencer, medo do sucesso te mudar, medo de você ter que modificar os seus hábitos, as suas rotinas, para ser uma pessoa melhor, para ter uma versão melhor de si próprio, para que possa existir, né, florescer uma versão melhor de você. E esse medo é muito ruim, porque a gente vai se auto-sabotando, vai procrastinando os nossos esforços e deixando a nossa versão do futuro, que poderia ter sido incrível, de lado. O que é péssimo, né? E os nossos sonhos ficam onde? Na gaveta, nos nossos pensamentos. E aí corremos o risco de chegar aos 90 anos com aquele clássico arrependimento de alguém que sonhou, mas que nunca peitou a sua decisão, nunca peitou as suas escolhas, os seus sonhos, nunca encarou de fato o que realmente queria. E que se tratando de se dar permissão é exatamente isso. É escolher o que faz sentido para você e falar, ok, eu me permito viver isso, eu escolho pagar o preço necessário de forma honesta, de forma justa, de forma que eu não venha prejudicar outras pessoas para fazer aquilo que é importante para mim, o que é relevante para mim e para a família que eu vou construir ou que eu já construí em alguns casos. E falei de permissão porque, como eu falei, a gente sempre está buscando essa validação das outras pessoas. E essa validação pode ser que ela não venha. Porque, vamos supor, você tem o seu núcleo ali de convivência de amigos, por exemplo. E às vezes aqueles amigos ou aquelas pessoas que você convive, elas olham pra você e elas limitam, elas falam até onde você pode ir. Eu tenho uma amiga agora que vai começar a fazer doutorado.
E ela é muito inteligente. Ela é capaz de fazer mestrado, como ela acabou de terminou agora, ela é capaz de fazer um doutorado, ela é capaz de abrir uma empresa, ela é capaz de fazer um monte de coisas incríveis. Eu acredito muito no potencial dela, da mesma forma que eu acredito em potenciais de várias outras pessoas que eu conheço. Mas às vezes você vai estar cercada de pessoas. Eu tô usando esse exemplo porque é uma pessoa que tá ascendendo numa área que é importante pra ela, que é a área profissional. Mas às vezes você vai conviver com pessoas que você vai falar assim, nossa, eu queria fazer um doutorado. A pessoa fala assim, nossa, pra que você vai fazer doutorado? Ninguém nunca fez doutorado. Pra que você vai fazer mestrado? Besteira. A pessoa, fulano de tal fez mestrado e tá ganhando igualzinho um bacharelado. Fulano de tal fez doutorado e tá desempregado. Fulano de tal fez uma graduação e tá dirigindo Uber. Fulano de tal fez... As pessoas que te podam, elas sempre vão comparar referências negativas para justificar do porquê você não deveria fazer o que você quer fazer. Ou vamos supor, elas conseguem limitar até onde você pode ir. Então tem pessoas que vão falar, você pode ser enfermeira, você pode ser engenheira, você pode ser advogada. Ah, mas eu queria fazer medicina. Ah, não, medicina você não pode fazer. Medicina você não pode fazer, porque medicina é muito concorrida, é muito difícil passar. Eu sei que o salário é muito grande, mas você consegue ficar com salário de enfermeira? Pra que você quer fazer medicina? Então você faz enfermagem, que é a mesma coisa, vai trabalhar em um hospital do mesmo jeito. Medicina não é pra você. Na nossa família não tem médico, a gente não conhece nenhum médico perto da gente, então você não pode fazer medicina. E entende que a partir do momento que você escuta isso pode entrar na sua cabeça e realmente ser um limite pra você, uma trava pra você, uma régua pra você, e você vai falar, ok, eu tenho que fazer enfermagem porque realmente na minha família ninguém nunca fez medicina, não tenho médico na minha família, então por que eu vou querer ser diferente? Por que eu vou usar? Por que eu vou tentar se ninguém nunca foi, ninguém nunca fez? E esse é o problema de contar os seus sonhos nos lugares errados, ou para as pessoas que não têm a visão que você tem sobre o que você quer construir. Se você conta um sonho para a pessoa que não tá vendo o que você tá vendo, no máximo ela vai te dar as referências negativas que ela tem de alguém que fracassou naquela área. E isso é muito delicado, isso é muito complicado. Por exemplo, eu conheço pessoas que podem botar aquela régua ali em mim, sabe? Você pode fazer isso, você pode ser isso. Ah, mas eu quero ser rica. Não, mas rica você não pode. Você pode fazer medicina se você quiser. Você pode estudar muito, conseguir passar num concurso, em um curso, em um concurso da cidade, um concurso do estado. Agora, aqui você já tá querendo demais, não acha sonhando demais, não. As pessoas, elas tendem a botar limites para as coisas que você quer. E o problema não é elas botarem limite. O problema é elas terem autoridade suficiente para te limitar. E o problema dessa limitação que as pessoas te põem antes de você testar é que você não vai nem se dar o direito de errar, o direito de tentar fazer e fracassar, porque você nem pode tentar. É melhor, de novo, do que chegar aos 90 anos pensando, eu queria ter feito, eu queria ter tentado, mas por causa de fulano eu não tentei, por causa de ciclano eu não arrisquei, fiquei com medo. Já citei sobre vocês, né? Uma vida com propósito. É uma vida com propósito? Acho que é os 5 princípios de uma vida... Eu não vou lembrar de novo o nome, eu vou deixar de novo a capa do livro pra vocês. Ele cita sobre pessoas que chegaram no final da vida e o maior arrependimento delas era não ter feito o que queriam ter feito na fase mais jovem. Não ter tentado, não ter se arriscado. E às vezes nós nos podamos com o nosso próprio potencial, ou duvidamos do nosso próprio potencial, da nossa capacidade de se esforçar, de estudar e de se aprofundar em alguma área, porque alguém um dia falou que não era pra você, não era pro seu bico, não era pra sua família, ninguém nunca tinha conseguido, por que você queria se arriscar, por que você estava tentando. Isso é uma coisa muito delicada, porque entra dentro do nosso coração, né? Entra dentro do nosso filtro. A boca, ela tem muitos poderes, né? A língua tem muitos poderes. E uma delas é de destruir se você se você deixar entrar uma palavra negativa, uma palavra de desânimo. Daí, lembrando dessa questão de até onde você pode sonhar, e essa questão de sonhos, né? Bem antes da minha mãe falecer, acho que uns 2 anos antes, a gente teve uma conversa sobre isso. Nós estávamos falando sobre filhos e sobre viagens. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter pagado um monte de viagens para ela e meu pai naquela época. Era uma das minhas metas de vida, né? Poder proporcionar, porque eu sei que eles fizeram muito por mim, tanto meu pai, já falei isso pra vocês aqui em outros vídeos, sempre trabalhou muito para que eu e meus irmãos tivéssemos o melhor. E minha mãe também, porque ela se dedicou boa parte da vida dela dentro de casa, cuidando da gente. Então, teve uma fase da minha vida que uma das minhas metas era ser muito próspera e proporcionar o máximo de experiências possíveis que o dinheiro pode pagar para os meus pais.
Naquele dia, falando sobre viagens e sonhos e planos, eu partilhei isso com a minha mãe. Eu falei que eu queria ficar muito rica. E aí ela, tipo assim, obviamente levou aquele impacto, né? Porque, de novo, você associa, cada um vai ter até um valor limite pra o que ela considera rica. Talvez o que eu considero riqueza pra mim não seja o mesmo que outra pessoa considere como riqueza. E vice-versa. Naquele momento, quando eu citei sobre ser rica, ela ficou assim um pouco surpresa, mas já era uma coisa que 99% de todo mundo já sabia. E tá longe de acontecer porque é uma construção de longo prazo. Mas naquele dia ela me falou a frase que eu tinha esquecido. Eu realmente esqueci. Deletei, tipo assim, esqueci, não. Eu vi, mas esqueci. E ela só veio essa semana. E eu acho que ela virou a minha frase da vida. Acho não, provavelmente ela tenha virado a minha frase da vida. E naquele dia ela falou: bom, se você quer isso, é só você pôr Deus na frente que você consegue. Ela falou exatamente desse jeitinho. Ah, se você quer isso, França, é só botar Deus na frente que você consegue. E ela sempre falava isso de botar Deus na frente com tudo que a gente citava. Mas quando eu compartilhei dessa questão de viajar, de poder pagar viagens para ela e tal, que não deu tempo, mas que era uma vontade até então, e ela comentou sobre isso quando eu falei que queria ser muito próspera e muito rica, né? Ter abundância para proporcionar experiências, enfim, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Na hora que eu compartilhei isso, a frase foi essa: coloca Deus na frente que você consegue. E aí isso voltou de novo, sabe? Voltou de novo como uma frase que virou um impacto para mim, virou um lema. Porque existem coisas que você sozinha não consegue por si próprio. E existem sonhos que as pessoas vão falar que até aqui você pode ir, mas na verdade você pode conseguir o que você quiser, se Deus permitir e se Ele estiver guiando a sua vida e você estiver se dispondo para isso. Porque não adianta a gente também falar, ah, não consigo o que eu quiser, e aí você morre amanhã, tem um AVC e você não conseguiu, ok. Não era para ter sido, você não era para ter sido, não era um projeto para você e tá tudo bem, não era para ter sido. Mas se é um objetivo, você tá fazendo a sua parte em relação àquele sonho, aquele objetivo, e Deus está cuidando da sua vida, dos seus pensamentos, do seu destino, Deus está na frente dos seus projetos, você tem muitas chances de conquistar os seus sonhos. E aquela frase assim que ficou, eu não sei para onde ela foi no meu cérebro, eu realmente não sei para onde ela foi, mas ela ter voltado agora foi muito bom, assim, muito, muito bom. O último vídeo que eu falei para vocês foi sobre essa necessidade da aprovação externa, de ficar falando e contando sonhos, né? O título do vídeo vai estar para vocês como pare de ser chata. E o fato de parar de falar não significa parar de sonhar. É apenas lembrar que você não precisa de tanta validação assim, de tanto apoio assim. Você precisa de coragem, você precisa de pôr Deus na frente. Eu acho que essa frase veio no momento muito exato. E mirar para a coisa certa. Tem uma finalidade, tem um fim que não é egoísta, que é um fim bom, sabe? Tem uma finalidade boa. Toda essa vontade, essa ambição e esse desejo e esse sonho. E saber que você tem uma... Não que o céu é o limite, assim, que você pode fazer tudo o que você quiser, porque não tem todo o tempo do mundo. Mas que muitos dos seus sonhos, eles são possíveis. Tem uma frase no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu já citei aqui, que os acontecimentos, eles acontecem duas vezes. Uma na nossa mente e o outro no campo físico. Então, antes das coisas se materializarem, você precisa sonhar com aquilo, desejar aquilo. De certa forma, planejar, imaginar, sabe? Tem que primeiro nascer na sua mente e depois aquilo se materializa. Se você nunca se visualizou, de certa forma, em algum lugar, né, você não vai conseguir materializar aquilo, porque primeiro precisa virar um sonho. Depois você transforma em uma meta e aí depois você fatia o boi em bifes para que você consiga bater essa meta, né? Concluir esse sonho, realizar esse sonho. Mas essa pontuação da necessidade de aprovação é muito importante. Vale, assim, para várias coisas e áreas da nossa vida, mas principalmente dos nossos sonhos. Porque as pessoas vão ter réguas para te medir. Vão falar, ah, você tá querendo demais nessa área, você tá querendo demais nesse casamento, que é uma área que é extremamente importante. Eu falei para vocês em várias e várias vezes, em outros vídeos aqui, do quão importante é essa área na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida das mulheres, né? Já que a gente é um pouco mais emotiva, mais emocional, e ela, de certa forma, impacta em todas as outras áreas. E sabendo da importância disso, quando você se esforça para melhorar como uma potencial esposa para alguém, você também tem que avaliar quem seria um potencial parceiro para você. Isso não é exigir demais.
é fazer escolhas que são importantes para você e para o pai dos seus filhos. Não é só sobre você de novo, é sobre a pessoa que vai guiar e liderar a sua família. E aí não é que você está escolhendo demais, é porque tem uma finalidade, tem o porquê, tem os porquês importantes no caminho. E aí quando você escuta uma pessoa falando, nossa, escolhendo demais, acho que pode exigir isso tudo, então na hora de você rever os conselhos, na hora de você rever quem te aconselha. Porque às vezes a pessoa não sabe do porquê você quer fazer aquela escolha. Que é um exemplo, vou usar um exemplo aqui pequeno. Às vezes a pessoa tem um vício X de alguma coisa. Não sei, sei lá, eu tenho um vício de alguma coisa. Você sabe que aquele comportamento, dentro de um casamento, criando filhos, pode ser prejudicial. Se você ignora isso e fala, ah, não, eu não me importaria com isso, não quero ser tão chata porque eu quero um relacionamento, você tem que saber que outras pessoas serão impactadas e serão os seus bebês, os seus filhotes. Entende que quando você pensa em coisas muito pontuais, você não está pensando apenas em você, é apenas na outra pessoa, mas em uma construção de modo geral. Isso é importante para você, faz sentido para você. Ah, mas outras pessoas ficaram e não tiveram problema. Sim, mas talvez para a construção de família que você quer, que você acredita que será boa, talvez não seja a escolha mais inteligente. A outra pessoa pode ser incrível, boa, mas tem algumas qualidades, características que não se encaixariam com a vida que você quer construir. Tratando de relacionamentos e sonhos, por exemplo, já que família é uma pauta para muitas pessoas, eu vi uma caixinha de uma pessoa muito bem sucedida e ele falou que ele não iria se casar com uma mulher que fosse mãe solo, já que temos essa pauta também. Tem alguma coisa de errado nas pessoas que infelizmente tiveram a primeira perda do primeiro casamento e tal? Não tem nada de errado, gente, mas a pessoa também tem o direito de escolher o que ela quer. E ele estava falando sobre isso, o pai dele casou com uma mulher que tinha sido mãe solo. Ele comentou sobre isso no vídeo, na caixinha lá que ele estava respondendo. E foi muito interessante porque ele já vinha de um contexto em que na família dele isso era super natural. Mas ele desenvolveu um outro pensamento e ele tem o direito de ter um pensamento diferente. Não era uma crítica às mães solos, que elas não eram... Nada disso. Não tinha nada a ver com as outras pessoas que estavam naquela situação. Tinha a ver com uma escolha pessoal. Tinha a ver com a escolha de família que ele estava querendo construir para ele próprio. E talvez isso incluía não cuidar ou criar o filho de uma outra pessoa. Ah, mas ele não tinha que ser preconceituoso. Não é preconceituoso, é uma escolha pessoal. Isso também tem que ser respeitado. E se ele acha que ele merece que ele não merece, ou que ele merece, enfim, ou que ele não escolheria, também é pessoal. E aí vai eu criticar, nossa, fulano é exigente demais, tá escolhendo demais, tá exigindo demais. Se ele já tivesse filho, ele não estaria no melhor lugar de fala. Mas naquele momento ele não tinha. Se ele tivesse filho, ok, eu sou pai solteiro, então tá tudo bem ficar com uma mãe solo. Mas não era o caso, ele não tinha e ele queria alguém que não tivesse. E ele tinha o direito dele de escolher. E não é porque ele é preconceituoso, não é porque ele tá escolhendo demais. Não é, é só uma questão de definir o que a pessoa quer para si próprio, ter os próprios sonhos. No sonho dele de família, incluía ele, a esposa dele e os filhos que eles iriam construir, os filhos deles que eles iriam gerar. E tá tudo bem, era o sonho daquele influenciador, daquela pessoa, no caso que eu tô comentando. E quando você define coisas que são importantes para você, você vai ter que aguentar pessoas, vai ter não. Você talvez terá pessoas próximas que vão falar que você tá fazendo demais. E quem precisa não ter dúvida sobre os sonhos é você. E se possível, cortar as pessoas que têm esse acesso de opinião que você não pediu. Isso também é muito interessante, porque se a pessoa vai podar os seus sonhos, por exemplo, essa amiga minha que tá fazendo doutorado, você chega pra ela e fala, nossa, que besteira, já tá bom ter estudado até o mestrado. Se um dia eu falar uma coisa dessa pra ela, a escolha mais inteligente que ela poderia fazer por si próprio era cortar a nossa amizade, ou era nunca falar comigo nada sobre a vida dela profissional, a vida dela acadêmica, porque eu não sou o tipo de influência que potencializa os sonhos dela, eu sou o tipo de influência que atrapalha os sonhos dela. Ela não pode partilhar uma coisa comigo e eu atrapalhar. Eu tenho que potencializar os sonhos. E volta de novo no caso, no título do vídeo. Até onde você tem permissão para você ir? Defina o que você quer, defina as metas e os passos que você tem que dar e avalie muito bem para quem você partilha isso, para quem você conta isso. Porque a depender de quem você compartilha, isso pode drenar parte da sua energia ou até mesmo cortar totalmente as suas asas e o seu potencial de crescimento. Ah, não acho que é pra você. Ah, não acha não? Pois é, acho que essa amizade também não é pra mim. Acabou, encerra ali, porque se você continuar ouvindo, você vai achar
que você tem que viver a vida que a outra pessoa desenhou pra você, até onde o sonho que a pessoa colocou pra você. É esse casamento que você merece, é isso que você merece, é essa casa que você merece, é esse emprego que você merece, é esse trabalho que você merece, até aqui você pode ir, até aqui você não tem competência pra passar. Então avalie muito bem quem você escuta, porque essas pessoas podem te alavancar ou cortar as suas asas, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você acha que você merece mais, esteja disposta a pagar o preço necessário pelos seus sonhos. Já dizia a Ana Carolina, diz ainda, né? Os seus sonhos merecem a sua disciplina. Então se disponha para isso, se eles forem importantes para você. Beijocas, fiquem com Deus. Estou dando tchau antes de falar sobre isso, você se inscrever no canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, porque todas as semanas nós temos vídeos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!